Bom dia. Estão me ouvindo? Não sei se hoje vai ficar muito bom essa voz. E vai rolar essa leitura até o final, mas estou aqui tentando, com dor de garganta, toda a gripe possível e imaginável. Vou pegar aqui, ó. A gente está na página 283, e aí eu vou começar lendo do primeiro parágrafo da página, beleza? Deixa eu prender o cabelo para ficar mais fácil, peraí. Quem tiver a página, geralmente essa linha tem, né, do PDF, vocês colocam aqui no chat, por favor. Vamos lá, começar? Mas essa é a situação do sonho. Não é preciso ter muita ousadia para supor que o conteúdo incompreensível do sonho serviu como incentivo para inventar uma roupagem na qual a situação que guardamos em nossa memória adquire um sentido. Ela é privada de seu significado original e usada para outros fins. Mas veremos que essa compreensão errada do conteúdo do sonho pela atividade mental consciente de um segundo sistema psíquico ocorre com frequência e deve ser reconhecida como um dos fatores da formação definitiva do sonho. Veremos também que equívocos semelhantes dentro da mesma personalidade psíquica têm papel de destaque na formação de obsessões e fobias. Podemos identificar também para o nosso sonho a origem do material para sua reinterpretação. O trapaceiro é o sonho, o imperador, o próprio sonhador. E a tendência moralizante revela uma noção obscura de que o conteúdo latente do sonho contém desejos proibidos, sacrificados à repressão. O trapaceiro é um sonho bom, né? Dá um jeitinho ali de aparecer. O contexto em que esse tipo de sonho ocorre em minhas análises de pacientes neuróticos não deixa dúvida de que existe uma lembrança da primeira infância subjacente ao sonho. Pois apenas em nossa infância éramos vistos em roupas insuficientes, tanto por nossos familiares quanto por cuidadores, empregadas e visitantes desconhecidos. E na época não sentíamos vergonha de nossa nudez. Tem uma nota. A criança aparece também no conto de fadas, pois de repente uma criança grita, mas ele está sem roupa. Mandaram lá no grupo o conto. Vocês chegaram a ler? Lembra que eu tinha comentado? Não? Esqueci agora o nome dele, peraí, que eu vou ver. Cadê? Ixi, mano, a gente mandou um monte de coisa lá e não achei aqui. Acho que foi na quinta passada mesmo. A Veste do Rei, é esse o nome? Não achei mais aqui, ia marcar. Achei. A roupa nova do rei. Coloquei um pontinho lá, e aí vocês podem ler. Vale a pena a gente ler e associar o que está escrito. Faz mais sentido quando a gente conhece a história. E é uma história curtinha, assim, dá para ler rapidinho. Podemos observar em muitas crianças que, mesmo anos depois, sua nudez lhe causa algum arrebatamento, em vez de provocar vergonha. Elas riem, pulam, batem no peito,
A mãe, ou quem quer que esteja presente, a proíbe e diz: que vergonha, isso não se faz. Isso é muito real também, né? A gente sempre fala das crianças e das vivências. Eu aponto que quem tem filho ou convive com criança, com certeza sempre se identifica em relação a isso, né? Os meus saem do banho todas as vezes correndo pelado pela casa. E aí eu tenho que falar, não pode correr pelado pela casa, porque nosso apartamento ele é todo rodeado por janela. Todo canto dele tem janela e dá para um outro apartamento, né? Para um outro prédio. E é uma distância que, assim, dá para ver, a pessoa conseguiria ver. E aí eu tenho que falar, as janelas estão abertas, né? Não pode fazer isso. Isso que é bom. A criança adora sair pelada, correr ou mostrar. Aí tem algumas crianças que gostam mesmo de baixar a roupa, assim, e mostrar e fazer graça com aquilo. Nem sabe qual que é o sentido, né, da graça que tá fazendo, mas eles fazem. Vocês já viram criança fazendo esse tipo de movimento? Bem comum, né? As crianças, com frequência, demonstram desejos de exibição. É sobre isso aqui, ó. É difícil passar por uma aldeia do interior sem ver uma criança de 2 ou 3 anos de idade que levanta sua camisa na frente do viajante, talvez em sua honra. Um dos meus pacientes guardou em sua memória consciente uma cena vivida aos 8 anos de idade, quando, de camisola, quis ir dançando até o quarto de sua irmã pequena, e a doméstica o impediu. A gente agora estava pensando nas crianças, né? Eles já estão maiores, estão quase completando 8, e agora já não é mais essas brincadeirinhas de tipo de mostrar o corpo assim, dançando, né? Já é de um jeitinho diferente. E agora, os dois metidos que são, sabe o que eles querem mostrar? Que eles têm a barriga definida. Gente, é muito engraçado, porque eles fazem força e aí os dois têm a barriga lipo LED, tá? Bem, né? Tipo, o que eu queria não será mais nessa vida, né? Isso não vai mais acontecer para mim, mas aí eles têm tudo riscadinho assim, a barriga, eles ficam mostrando e falando, ó, como que é a barriga, porque os dois fazem esporte, né? Então, acaba que fica, eles são muito magrinhos, aí aparece. Mas pensa no orgulho dessas crianças, é o fato deles terem músculo. É muito bonitinho. E aí com o braço, né, fica fazendo assim, e aí tem o músculo assim do braço. Nossa, mas se acham. Engraçado, porque eles são bem fortinhos. Fortinho, assim, de ter músculo, né, por causa do esporte, mas são dois magricel. Hum, na história da infância de neuróticos, o despimento na frente de crianças de outro sexo exerce um papel importante. Então, vamos anotar isso daqui, grifar, é importante mesmo. Na Tá, peraí. Na paranoia, o delírio de ser observado ao se vestir ou despir remete a experiências desse tipo. Entre os perversos existe uma categoria em que o impulso infantil alcança um grau de um sintoma, os exibicionistas. Quando olhamos para trás, essa infância livre de vergonha parece um paraíso. E esse paraíso nada mais é do que a fantasia coletiva da infância do indivíduo. É por isso que, no paraíso, as pessoas estão nuas e não sentem vergonhas uma das outras, até o momento em que a vergonha e o medo despertam, em que ocorre a expulsão e se iniciam a vida sexual e o trabalho da civilização. Sabe que eu fiquei pensando nisso daqui, nesse trecho, na galera que frequenta a praia de nudismo. Tem esse lugar, né, de estar ali, de ter uma exibição e não ter esse olhar mesmo, assim, de vergonha, de estar ali em exposição diante do outro, e acho que também não tem um olhar erotizado. Não imagino que seja um ambiente, né? Muitas vezes as pessoas podem associar isso, safadeza, como é que se diz? Algo meio
promíscuo, né? Dependendo dos olhos do outro, poderia ver dessa forma. Eu nunca frequentei, não posso afirmar com certeza, mas eu não acho que vai para esse lugar de excesso, de erotização da coisa. Acho que passa mais por esse campo de liberdade mesmo, de conseguir se expor, né, e não sentir vergonha diante disso. Que eles estejam realizando. Pode falar, Emily, tu já foi, vai contar pra gente essa experiência, não acredito. Não, ô, Bru, quer me causar, viu? Não, não fui, não. Mas eu lembro, inclusive, não foi nem adulta, mas foi na adolescência, que passou um programa, tipo, naquela passava, tipo, reportagem de lugares diferentes, tipo, final de semana, nesses programas de final de semana, né, domingo e tudo mais. E eu lembro de duas reportagens que eu assisti na adolescência e que na época eu falava, nossa, tudo descarado, vó. Tipo assim, pessoal todo mundo pelado na praia. Mas eu lembro de como uma reportagem foi, ó, pra você ver, né, como é que isso veio a mente aqui agora. O pessoal falando justamente que pra eles era muito natural, que na verdade, tipo assim, teve duas reportagens diferentes. Uma que o pessoal entrou pra poder ver se era coisa de sacanagem, o pessoal ficava com coisa de sacanagem, e na resenha, e aí o pessoal percebeu que não, todo mundo se respeitava, tipo, tinha pais, filhos, maridos, o pessoal, todo mundo se meio que em família, as crianças correndo, o pessoal todo mundo lá, sentado numa mesa, tipo, de madeira, na praia, sabe? Tipo, uma das famílias, outro pessoal tava lá andando e tudo mais, mas essa família quis, tipo, participar da reportagem, tipo isso, né? Permitiu a gravação. E outros, eles botavam aquelas taxinhas, né, para não mostrar o rosto das pessoas e tudo mais. Mas o quanto, para eles era muito natural e parte, assim, meio que, hoje, olhando o que a gente está conversando, parte muito desse lugar de mostrar que era uma liberdade, realmente, de estar ali conectado com a natureza, da forma deles, assim, despido de tudo, meio que desse Sim. lugar que eles falam, sabe? Tipo, da forma que a gente vê ao mundo, estamos aqui, livre de tudo desse lugar. E não desse lugar de a gente olhar, né, olhar mais sexual, como quando a gente é adulto, a gente já tem esse olhar para com o outro normalmente, quando a gente, assim, que eu acho que é até uma brincadeira, da infância para a adolescência, não sei se vocês passaram por essa fase, que é do tipo assim, que às vezes na escola acontece, né, de falar, imagina fulano pelado, tipo, aquelas coisas realmente de curiosidade de a gente estar passando por essas fases de descoberta. Então, acho que é diferente realmente essa inocência que vai mudando e vai virando uma malícia da vida adulta, né? Que é com o olhar totalmente diferente. Entra, né, naquilo, né? É um processo de culturalização. É isso, a medida, e até é tanto isso que, dependendo de como é essa pequena sociedade ao qual você está inserido, né, não vamos pensar na sociedade como um todo, mas nas pequenas sociedades nas quais a gente se insere, a sua visão sobre isso é diferente. Então, a depender do grupo que você é pertencente, você vai olhar isso de uma maneira diferente. E sabe que, enquanto você estava falando, Emília, eu fiquei pensando na questão do quanto a gente tem que estar aberto a escutar experiências completamente diferentes, sem uma suposição de que aquilo signifique algo. Porque TikTok, vocês sabem, né, gente? É um mundo à parte, assim. Tem muita coisa doida lá, muita coisa engraçada, enfim. Uns vídeos, assim, que eu sinto que a galera lá tem menos pudor do que no Instagram. Então, eles comentam mais abertamente sobre as coisas, assim, eu sinto que é uma exposição maior, menos tomando cuidado, assim, estético, né? Seja lá o que isso queira significar. E aí tem Tipo, um filtro, cara você fala, né? Sem esse filtro pra falar. sem filtro social. Eles só vão falando, assim, o que vem à cabeça. E aí tem um cara que ele sempre fala assim, conte a coisa mais absurda que uma psicóloga já te falou. Ele é bem viralizado lá e ele faz vários vídeos que tem a mesma temática, né? Conte a coisa mais absurda que já aconteceu com você. Agora o maior trauma que você já sofreu, algo assim. E aí ele tem um desses vídeos que ele fala para a pessoa contar qual que foi o maior, sei se ele usa essa palavra absurda, mas assim, qual que foi a cena, algo que mais impactou na pessoa quando ela visitou a casa de um amigo? O que que ela viu que chocou ela? Acho que ele usa a palavra chocou. E aí, aquilo, né? Nos comentários tem de tudo, e coisas que você fala, cara, será que é verdade? E aí, dentro disso, tem algumas experiências de pessoas em que falar, as pessoas passam pelada, tipo, tomam banho e passam pelada pela casa, como se nada. Tipo, Emily já lembrou de uma situação, tu já viveu isso?
Gente, que bizarro você falar isso, Bruna, porque, ó, gente, as coisas como é que a mente da gente é. Eu tinha um colega de escola, realmente, da parte ali, que eu acho que foi até. Você, ensino médio não. Ensino fundamental que fala que é até a oitava série? É, né? Ó, gente, é que buga. Mas eu tinha uma colega e a gente teve amizade por um tempo e, gente, pasmem vocês. Mas eu frequentava às vezes a casa dela e depois eu descobri que a irmã, ela não tinha esse hábito. Assim, ela me falou que ela não tinha esse hábito. Mas a irmã, que é bem mais velha que ela, tinha um hábito de sair do banho peladona, assim, tipo, do jeito que veio ao mundo, com o pai em casa, sabe, não ligava. Ela falava assim, meu pai que, tipo assim, me viu desde pequeno e tal, só que eu já tinha uma percepção diferente, porque no sentido assim, não de julgar, mas aqui em casa era diferente, no sentido assim, eu nova, até de calcinha e sutiã, na frente dos meus avós eu andava, minha avó e minha avó, que foi quem me criou, do meu pai eu tinha mais receio quando ia visitar, porque não tinha esse hábito do dia a dia, como eu tinha mais costume com o meu avó e meu avô, então assim, era muito normal pra gente aqui, essa questão. Agora, pelado de verdade, assim, eu estranhei, ainda mais porque, na verdade, eu senti da parte do pai dela, na época eu nunca comentei isso com ela, nem nada do tipo, minha colega especialmente, mas quando que a gente já estava mais moça, outra amiga da gente que também era de infância e já estava maior, eu percebi um certo olhar, então assim, eu ficava imaginando, nossa, como é que é isso, ver a filha pelada já meio que adulta, tipo, saindo do banheiro, sabe, totalmente exposta, porque a gente já tava na adolescência já, tipo, né, ali 14, 15 anos, querendo ou não, a gente já tem um corpo, assim, pelo menos na minha idade, pra gente aqui, a gente já tinha um corpo, né, e um corpo que socialmente normalmente o pessoal falava que era um corpo de mulher de 18, assim, menina de 18 para 20 anos, o corpo da gente nessa idade, aqui, né, nem toda menina tem o mesmo padrão de corpo, eu entendo, mas tem regiões que as mulheres estão mais vantajosas, assim, de corpo, né, não são tão, corpo ainda aparente de menina, então, eu passava isso na minha cabeça, e passa um pouco, né, de malícia, mas acho que dessa interrogação, como é que é esse olhar, sendo que ele tem olhar, a gente com roupa, tipo, mesmo não sendo filha, tem um certo olhar, um negócio assim, e como é que eu vejo a filha saindo? Será que tem essa discussão? Será que... Então, mas aí é que tá, assim, né? E acho que é um ponto bastante importante de discussão. Quando a gente escuta esses diferentes hábitos e culturas na nossa clínica, de tomar muito cuidado com a suposição de algo, né? Eu tenho uma amiga, e ela foi minha amiga de infância durante muitos anos, e aí quando ela estava mais adolescente, assim, ela comentava, ela andava só de calcinha em casa, e aí ela sempre teve bastante seio, assim, né? E ela andava só de calcinha mesmo, não tava com sutiã, e assim, ela estava assistindo televisão só de calcinha, comendo alguma coisa, e o pai dela estava sentado do lado, tipo, e ela com um peitão, assim, e não era uma questão, sabe? Era a vida deles, né? A maneira como eles se organizavam ali. E para mim isso parecia muito estranho. Assim, nossa, meu Deus, né? Tipo, eu tô aqui, ele tá ali, a galera, né, peladona, tal, acho esquisitaço, assim. Mas acho muito importante a gente ter ciência de que existem famílias com hábitos completamente diferentes do nosso, né, que às vezes tem influência de outras culturas, né, acho que alguém até colocou aqui, acho que foi a Dari, colocou, né, dos indígenas, que eles vinham, né, de um outro lugar, e a depender, hoje em dia, nas comunidades indígenas que tem, provavelmente ainda mantém esse tipo de hábito, né? E para eles não tem uma maldade, não tem uma erotização desse ato, é algo comum, que faz parte ali da maneira como eles vivem e se organizam. E isso é muito importante a gente pensar. Cada família também tem a sua cultura, e a gente precisa, antes de qualquer coisa, compreender como que é essa cultura, né? Porque se alguém me contar, e eu saí, eu estava pelada, meu pai me vê pelada, nem sempre isso quer dizer alguma coisa num sentido de problemática. Talvez só seja a maneira como essa família se organiza. Né? Uma dessas pessoas, inclusive, falou lá nesses comentários que teve que dormir, porque caiu um temporal X lá na cidade, e ela teve que dormir na casa dela. Ela falou: Meu Deus, estou sem escova de dente. Ela: não, mas aqui a gente tem. Ela falou: tem? Ela: tem, pode usar. Esse daqui é a que todo mundo usa. Ela disse: tá, beleza. Ela falou: eu vou tomar banho, né, fazer as coisas no banheiro. Ela disse que fechou a porta. Falou: escovei, para tipo assim.
óbvio, né? Não escovou, mas não escovei, usei lá que todo mundo usa, né? É extremamente nojento, a meu ver, né? Acho que tem, inclusive, uma questão séria de higiene aí envolvida e tal. Mas olha só, né? As pessoas se organizam de formas diferentes. E na clínica a gente escuta pessoas com realidades muito diferentes da nossa. É preciso se retirar. Quando a gente fala, né, de que, se é analista, tudo nessa condição de analista você não pode julgar, eu acho que às vezes, talvez escape da gente conversar sobre essas coisas tão básicas, mas tão importantes. Retirar o eu é quando você consegue ouvir todas essas coisinhas e não julgar, porque é muito fácil quando diz assim, se a pessoa, sei lá, vou dizer algo meio polêmica, a pessoa fez um aborto, a gente sabe que tem muita gente que julga, muita gente que não. E aí a gente fala, mas eu não vou julgar, né, na condição de analista, eu não vou julgar. É fácil, porque é uma questão grande. Agora, nessas questões pequenininhas, assim, se a gente não está muito atenta, isso pode passar despercebido, pode ter um julgamento e pode mudar o rumo ali daquela análise de uma maneira negativa. Então, é importante estar atento a esses detalhes. Pode falar, Emily. Nossa senhora, da galera tomando banho tudo junto. Gente, deu até um. Passou por alguns pontos aqui. Sobre isso que você falou no início, sobre a questão de cada casa realmente funcionar de uma maneira, e eu lembro um exemplo, tipo, de com 12 para 13 anos eu já não consegui me sentir tão à vontade. Não no sentido de olhar dentro de casa, mas por sentido assim, tô crescendo, tô virando, tipo, moço nesse lugar, aí já não conseguia ficar 100%. Pelo menos tava de short se eu tivesse com algum papel, alguma coisa do tipo, né? Eu queria pontuar esse negócio. Mas em relação ao que vocês falaram sobre a questão da questão indígena, que você falou que Dari comentou, recentemente eu estava até lendo algumas questões que era sobre essa questão assim, ok, não toda cultura indígena é dessa maneira, mas tem alguns grupos indígenas que nessa questão acaba tendo abusos sexuais e de pai com filho, avô com filho, sabe, tipo, bem misturado, infelizmente, né, devido, assim, à cultura deles, da forma que é. Não estou dizendo que é todas, né? Não posso generalizar, não conheço todas, não estudei sobre todas, mas eu estava lendo um pouco sobre esse lugar. E aí, como a gente estava falando sobre essa questão de cultura e de vestimenta, justamente porque em algumas se vivem realmente totalmente livre, ali só com algumas coisinhas e tudo mais, que é muito comum de acontecer. Mas sabe o que eu acho importante nesse ponto, Emily? A gente fazer uma diferenciação. A relação sexual entre membros da mesma família, né, se a gente for pensar nisso que você está trazendo, ela não acontece só pelos hábitos deles, né? Se tivessem de roupa, talvez isso também fosse acontecer. Então, só nesse ponto é preciso ter cuidado com, às vezes, as conexões que a gente faz, porque a gente sabe, né, em várias culturas as mulheres usam burca e ainda assim elas são abusadas, né, as crianças são abusadas. Cuidar para não ter essa relação, não é porque eles andam com pouca vestimenta que relações sexuais abusivas acontecem por outras razões, né, mas não por essa sendo a motivação principal, né. E antes de eu só vou falar só porque... E outra coisa que, assim, eu não sei se acontece com todo analista no caso, mas é uma coisa que eu percebo muito. Eu sempre fui uma pessoa no sentido, assim, de me ausentar muito nesse sentido de julgar. Mas a gente sabe que também existe um ser humano ali que também tem opiniões próprias, que nem cada um tem a sua. Então, às vezes, antes até de a gente pensar, já vem um pensamento ali, tipo inclusive, no sentido, assim, de alguma coisa já pré-existente na mente da gente, de um julgamento sobre aquilo. E eu acho impressionante quando a gente, pelo menos eu estou atendendo, eu percebo muito que realmente eu me anulo nesse lugar, não é de expressar a minha opinião, alguma coisa no sentido quando precisa ser feito, não só como opinião minha, eu falo no sentido de intervenção, o que for, como profissional, mas o quanto você realmente tem um olhar e uma escuta diferente de você, não, é o outro aqui, deixa eu entender a história dele, desse lugar, em vez de a gente trazer preconceito da vida da gente, de uma história, porque assim, a bagagem da gente, querendo ou não, compõe também a parte analítica da gente, não só os estudos, né? Como a Bruna, acho que já algumas vezes já falou, e por experiência eu sei disso. Mas o quanto é diferente a gente quando está realmente no atendimento com o paciente e quando a gente está
na vida normal, tipo, fora. Algumas coisas, a gente abre a portinha e quando a gente entra aqui é totalmente a forma de conduzir é diferente da vida normal da gente, né? Ninguém é perfeito, mas, assim, algumas coisinhas é bem tranquilo de a gente conseguir opinar, no sentido de a gente se permitir até julgar internamente, no sentido de não se expressar que não quiser, mas de a gente ter nossa própria opinião ali e falar, nossa, isso e aquilo, toda a questão do aborto. Mas no momento de analista, vira totalmente uma chave para a gente, né? Quando a gente pensa na ética profissional e do acolhimento que a gente busca entregar para o nosso paciente ali, é totalmente diferente a forma que a gente se entrega nesse processo analítico realmente com o outro. Eu acho que essa daí é a maior dificuldade para ser analista, é a retirada do eu no momento de escuta do outro, porque a gente vive numa sociedade que a gente julga e é julgado o tempo inteiro, e a gente se articula dessa maneira, né? Por viver numa sociedade muito competitiva, acaba que há muitos julgamentos. A gente vê competição em todos os âmbitos sociais, né? Parece que assim, você tem que escalar e tem que passar ali por cima do outro para que você tenha um lugar. Por todas as questões, as problemáticas mesmo sociais existentes. Então, se retirar disso é muito difícil. E eu entendo, eu sempre falo, né, bem aberto, assim, porque não vejo problema nisso, mas eu sempre falo que é um exercício diário. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que julgo. Né? Eu tenho mesmo algumas opiniões, eu julgo mesmo, na minha vida. Às vezes acaba que aquilo, quando você vê, você já tá falando de tipo, nossa, mas fulano fez isso? E quando, não é, gente, verdade seja dita, eu falo mal dos outros, eu julgo. Todos os dias eu faço um exercício para não fazer isso. Mas dizer assim, eu nunca faço isso? Mentira, claro que eu faço. E acho que todos nós, em algum momento, a depender, às vezes, alguma coisa que mexe muito com os nossos valores, né? Você está lendo uma notícia, você está vendo alguma coisa aí, algo que mexe muito com os seus valores, você vai julgar. Mas dentro do consultório é isso, você precisa se retirar o máximo quanto for possível. E eu acho que isso a gente só consegue fazer quando a gente está em análise. Até porque quando eu me percebo julgando algo ou alguém, geralmente, agora, né, assim, agora eu digo nesse sentido de há anos em análise, é sempre isso mexeu muito comigo, vou levar para análise. Por que que isso está mexendo tanto comigo? O que que acontece aqui que eu fiquei com tanta raiva de uma situação que às vezes nem me envolve? E aí, fazer esse exercício de ir lá e de tentar entender. Eu acho que é o nosso maior desafio, é essa retirada aí do eu. Dali, pode falar. Duas coisas. Tá me ouvindo bem? Uhum. Tá? Fui fechar a porta porque fiquei com medo de dar algum eco aí. A Dali está na sala aqui do lado. Ela está quase vindo aqui falando. Quase, eu vou pôr a cadeirinha ali do lado da Bru. Eu ia falar duas coisas. Eu acho que quando a gente pensa em cultura indígena, a gente precisa pensar, óbvio que quando a gente está falando de crianças, a gente está falando de abuso, mas quando a gente fala de cultura, tem um livro, né, da Valéria Conelli, que ela fala sobre parentalidade, e tem a explicação de que, às vezes, para a gente, para nossa cultura, pensar em pessoas que têm relação, né, de casamento com pessoas da mesma família, isso pra gente é tipo, nossa, que absurdo. Mas existem culturas em que isso acontece e é normal. E existem culturas indígenas em que a interdição que existe de castração, vamos dizer assim, não é do lugar do pai, né? Ou às vezes é um tio, tem um tio que a pessoa não pode casar, é o irmão que a pessoa não pode casar, ou às vezes o casamento entre os primos, entre os irmãos, isso é ok, e pra gente não, isso não pode, gente, tá errado. Então, levar isso em consideração é importante. É claro, como eu falei, né? Quando a gente está falando de crianças, a gente está falando de uma outra questão. Mas quando a gente está falando só do se relacionar, do ter relação com alguém que é da família, às vezes para a gente causa um estranhamento por ser uma questão cultural. Mas existem culturas em que isso é perfeitamente normal. E para a gente é estranho, para eles não é. E a outra coisa que eu ia... Se quem tiver curiosidade de ler, de se aprofundar mesmo no tema, ler Totem Tabu pode ajudar bastante. Bastante, E a outra coisa é que também é importante a gente diferenciar o nosso julgamento das vezes, que a gente já falou muito disso do Conectadas, né? Mas do quanto às vezes é importante, não é o julgar, mas o se indignar. Porque às vezes o paciente está falando de uma coisa
que é um abuso que ele sofreu e ele fala aquilo como se fosse uma coisa da vírgula ali do negócio. E às vezes é importante, a gente não está julgando o que ele passou, mas se indignar com aquilo que está acontecendo, porque às vezes, como a Bru já falou várias vezes, a primeira vez que alguém pode escutar, escuta, isso é um abuso, é ali na análise, e ela poder dizer, nossa, é verdade, né? Isso tá errado, isso não está certo, isso não deveria ter acontecido. Só que isso é uma coisa que é muito da psicanálise, né? De ser no caso a caso. Eu sempre falo isso de se porque foi algo que nossa, me tocou muito profundamente, que foi uma fala do Lázaro Ramos no Altas Horas. Nunca esqueci, faz anos isso. Eu não esqueço dele falar, né, que é preciso se indignar, então, diante do racismo, e eu penso que não é só do racismo, penso que a gente tem que se indignar de várias maneiras, sobre todas essas coisas que precisam, né? Precisam de um posicionamento, enfim. Mas a gente precisa ler isso no paciente. Existem pacientes, como a Dali citou, que precisa que o analista se indigne primeiro, para que possibilite ele também se indignar, né? Mas não se indignar com aquilo que vem de valores próprios da gente, mas sim com aquilo que de repente é um direito do sujeito, com aquilo que cometeram um crime, né, contra ele, violentaram de alguma maneira ele, usaram dele, e ele não se dá conta. Então, nesse momento, o analista fazer um papel ali é extremamente importante. Tem um artigo que se chama O Analista como Testemunha. Vocês me mandam depois uma mensagem que eu mando para vocês ele lá no grupo, porque é ele fácil. Cara, esse artigo é maravilhoso. Ele fala sobre o traumático e sobre esse lugar do analista se indignar, do analista se colocar como alguém ali que está ouvindo aquilo que o sujeito está contando e apoia ele na dor nesse lugar de mais profundo. É maravilhoso, mais profundo, assim, de se indignar ali diante do outro e possibilitar que ele possa se indignar também. Às vezes é a primeira vez mesmo que um sujeito vê o outro de, mas isso não podia ter acontecido, né? Isso não podia. Tem pessoas que trazem um lugar diante de uma cena de abuso, principalmente mulheres, elas são muito crianças ainda na primeira, segunda infância ali, e elas falam, mas eu provoquei aquilo, né? Olha o que eu fiz. E não há nada que elas possam ter feito, voltando aqui, porque a gente está discutindo isso das crianças se mostrarem o corpo, né? E quererem ficar peladas e mostrar. Isso nunca justificaria um ato de abuso, mas precisa muitas vezes que venha de uma fala de fora para que elas tomem ciência disso. Há algum tempo atrás também discutiu-se muito, e isso é importante, o estupro dentro do casamento. Antigamente não se tinha noção de que quando um homem ele força uma mulher a ter relações, quando se tem um relacionamento, ainda assim é estupro. As pessoas têm uma ideia de que o estupro é você estar passando na rua, alguém te arrasta no terreno e aí mantém relação com você e pronto, é isso daí que é estupro. Não é só isso. E às vezes uma mulher que não tem esse conhecimento, ela precisa que o outro traga isso para que algo seja feito. Então, em alguns momentos, sim, a gente pode se colocar naquilo que vem da ordem do nosso saber. Isso é um crime, isso não foi sua culpa, né? Não tem nada que você pudesse ter feito para causar isso. Então, desse lugar, sim, é extremamente relevante. Pode falar, Pô. É que eu fiquei pensando nessa linha tênue também entre a cultura, né, e aquilo que talvez seja normalizado de alguma forma dentro da própria cultura também. Porque eu não sei se vocês chegaram a ver, mas Caraíva era um lugar muito paradisíaco, né? E Sim. é um lugar bastante indígena e tal. E parece que os líderes indígenas da região são muito violentos, assim, tipo, estão estuprando turistas e tudo mais. Então, tipo assim, porque as pessoas vão para Caraíva às vezes para visitar as aldeias, né? Eu não sei ao certo os detalhes de como essas coisas estão acontecendo, mas também da gente pensar, né, o quanto que essas pessoas que também têm uma cultura ali também estão inseridas dentro do patriarcado,
né? E também replicam algumas coisas que não são certas. E aí, de alguma maneira, inseridas numa cultura com outros costumes, podem utilizar desse lugar de, como que eu posso falar, de referência para fazer coisas que a gente não sabe como questionar, porque é uma pessoa que está num lugar ali de referência, vai, como que chama? Um pajé? Não sei. Uma figura de autoridade, né? Isso. E aí eu acho que é uma linha muito tênue também, né? Tá, tem a cultura, eu acho que é uma coisa que é interessante a gente pensar que tem várias camadas que a gente, de repente, não tem conhecimento, mas até onde vai a cultura e aonde começa, de repente, uma opressão, Organização daquilo que primeiro seria abusivo, né? Ou da ordem de um crime. Exato. Porque, por exemplo, dentro da cultura muçulmana também, tá, tem uma cultura, mas existe também uma cultura massivamente machista e agressiva com mulheres. Até que ponto a gente pode também normalizar isso? E que talvez, quando elas olhem a nossa liberdade, ainda que não seja uma super liberdade, diante delas a gente tem muita liberdade. Elas podem até julgar e criticar a gente, né? E achar, nossa, eu nem gostaria disso. Talvez porque nem alcance o quanto que isso é necessário e importante em tantas, nossa, de tantas formas diferentes, né? Você ter liberdade sobre o seu corpo, sobre as suas escolhas, você ter liberdade para escolher aquilo que você quer ser, fazer, viver, e elas às vezes nem alcançam isso. E sabe que acho que vale também a gente trazer um ponto. A Dali falou, né, dessas culturas que pode haver relação entre pessoas da mesma família, mas olha só, acho que combina muito com isso que você está trazendo. A gente sabe hoje, por uma questão biológica, que ter filhos, né, uma filha ter um filho com o próprio pai, existe uma questão biológica aí que tem um impedimento. Então, até que ponto que não entra nesse lugar? Tá bom, é cultural, mas nem por isso talvez seja algo eu nem sei dizer a palavra, porque é aceitável dentro daquela cultura, mas será que deveria ser? É como assim, né? As mulheres não podem ter escolha, não podem sair de casa desacompanhadas, não pode votar, não pode ter trabalho, não pode fazer nada nesse país. Olha só, vamos levar até para um outro lugar. Existem países em que eles proíbem, existem leis que proíbem da pessoa ser gay. Então, o homem não pode ser gay. Tá bom, faz parte da cultura deles. Mas até que ponto que isso é certo? Acho que muito relevante isso que você traz, porque é isso, a gente aqui de fora, às vezes tem uma cultura um pouquinho mais aberta do que outras, e aí se questionar e questionar essas culturas nem sempre é um ato de julgamento. Às vezes é tentar se indignar para que eles se indignem, para que eles busquem respostas. Então, é mesmo uma linha muito tênue que a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Nem tudo é julgamento só por julgar o outro. Às vezes é só uma indignação mesmo. Se a gente for falar da questão, por exemplo, do racismo, o racismo é isso, né? Em muitos países, tá bom, pode ser racista. Esses dias meu filho estava perguntando por que pode xingar de macaco e fazer atos assim em algum país da Europa, não sei, porque tem um jogador que ele gosta muito, e aí ele viu chorando, e ele falou, por que fizeram isso com ele? Por que pode? Né? E aí o Caio estava explicando, porque nesse país específico o racismo não é crime. Então as pessoas se sentem autorizadas a dizer, mas isso não é certo. Olha como o fulano ficou, nem lembro quem era o jogador. Olha como ele ficou diante dessa humilhação, diante desse crime, diante disso que fizeram com ele. Mas lá é normal. Mas não tá certo. Né? Não é assim, não deveria ser assim, não deveria ser normalizado em nenhuma cultura, em nenhum lugar do mundo. Então, que a gente pense sobre isso também, porque é um fato. Pode falar, Dali. Acho que isso de a gente pensar sobre isso, né? Porque, de fato, a gente não vai conseguir chegar num zerar o assunto. Não tem como. Sim. Cada vez que a gente fala, aí a gente vai pensando em outros desdobramentos nesse sentido. Que, realmente, assim, o lugar do se indignar sem julgar vai ter que passar por a gente conseguir se analisar. Porque, da mesma forma que, sim, cientificamente, isso não é saudável, quando você contou da escova de dente,
É isso que você contou e já disse. Eu acho que isso nem é saudável. Então, como é que fica nossa escuta diante dessa coisa mínima, né? Eu vou estar julgando, ou se eu pontuar isso, eu vou estar falando sobre o fato de que não é saudável. Se uma paciente chega e fala, mas lá em casa todo mundo usa a mesma escova de dente. Se eu pontuo, eu não pontuo? Entra por essa via do eu vou estar entrando numa questão da família que permeia isso do que não é saudável, ou eu vou estar só julgando se eu pontuar a respeito disso? Eu Entende, sempre assim? tento separar isso, me colocando uma questão assim de... Nossa, eu ia dizer uma frase, fugiu da minha cabeça, mas tentar trazer isso. Mas eu sempre me coloco num ponto de... Eu estou sendo uma analista que não está implicando o próprio eu, a ponto de comprometer o caso né, da pessoa, daquilo que ela está falando, ou eu estou sendo conivente, ainda querer uma situação que não é, porque assim, não dá para você se tirar, às vezes, de toda e qualquer situação. É como quando se escuta um crime. Você não pode ser conivente com aquilo, você não pode. E aí o que a Pam falou sobre a cultura, mas até que ponto é a cultura, né? É justamente o que você acabou de pontuar em relação ao estupro dentro do casamento. Se a gente estivesse falando, se a gente estivesse tendo essa mesma conversa, sei lá, em 1960, a gente não ia estar debatendo isso, porque não seria, tipo assim, o negócio estava tão impregnado na cultura que isso seria normalizado. E aí hoje a gente pode dizer, escuta, isso aqui é um crime. Né? Mas até um tempo atrás não era, né? Então, como é que fica tudo isso? A cultura, até que ponto? A cultura, até que ponto é o patriarcado? Essa linha, ela não existe porque ela se move dependendo da época e dependendo da cultura, né? Então, é realmente um processo. E aí é isso. Também, né? E dependendo do sujeito. Exato. E aí, né, eu pensei nisso, de novo, como a Bru sempre fala, né, o grupo é livre, então não vou trazer detalhes do caso, mas alguém falou sobre uma família que todo mundo tomava banho junto e isso era perfeitamente normal. Bem recentemente eu estava escutando uma paciente que falava sobre tomar banho com o pai quando era criança e ela começou a falar e começou a chorar muito, assim. Então, nessa família que alguém trouxe no chat, isso era normal, talvez aquilo não trouxesse sofrimento, mas para essa paciente, trazia muito, tinha alguma coisa ali, né? Que embora na cultura da família talvez alguém considerasse normal, para ela não era, né? Enfim. Pode falar, Pô. Mas até pensando, não exclusivamente só por uma via de sofrimento, né? Mas, assim, quanto de espaço daquela pessoa ela não perde por exemplo, não ter uma escova de dente? Ou não ter um momento para tomar banho? Eu não sei, tudo bem. Ela pode até trazer isso como uma coisa normal, mas se a gente pensa psiquicamente, a pessoa não tem um espaço dela, gente. Não tem Ainda limite, né? isso Entre um e outro. Exato, tipo assim, beleza. Ok que é normal, mas são as mesmas bactérias compartilhadas. Já não tá normal aí. Acho que é uma coisa... Ó, eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, assim, que eu entendo que até no casamento tem limite para... Como é que se diz? Para intimidade, mas não é intimidade a palavra. Tem gente, tipo assim, um tá tomando banho e o outro tá fazendo cocô. Cara, eu, Bruna, não quero fazer isso na frente de ninguém. Ah, mas seu marido, não quero. Deixa para quando a gente tiver 80 anos que um precisar trocar a fralda do outro, né? Porque assim, eu acho que tem coisas que têm limite. A gente tem que ter o nosso espaço para fazer nossas coisas em paz, né, gente? Assim, a galera rota na frente um do outro e solta pum na frente do outro. Tá tudo bem se você gosta, você acha isso normal. Eu acho que deveria ter alguns limites nas relações, e não só marido, né? Eu falei que marido, mas, assim, na frente de filhos, de avós, enfim, qualquer que seja, eu acho que, assim, é um limite de educação. Eu acho que deveria se respeitar, que não precisa de tanta intimidade, assim, que ele deveria ter algum limite para isso. Mas aí entra a questão de, se isso não for um problema para a pessoa,
Não é assim, se a pessoa tá lá fazendo cocô, eu já vi, não é uma mentira, é de um famoso, inclusive, que tem 2 privadas, que os bonitos têm que fazer cocô junto. Não dá, entendeu? Sim, pra quê que você precisa, até para você ir no banheiro, você precisa estar com uma pessoa que você escolheu lá se relacionar. Precisa mesmo disso? Mas talvez para eles, de alguma maneira, isso faça sentido. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar. Mas, Bru, você não acha que, por exemplo, não ter essa divisão na intimidade não é algo do sintoma da pessoa? Acho que não como de forma geral, não acho. Não acho que Não. a gente pode generalizar, não. Tipo, Porque nesse pode caso da escova de dente, por exemplo. outros espaços. Então, não, porque eu acho que ela pode ter outros espaços, que talvez isso poderia ser só uma ignorância. Isso poderia vir também de outros lugares, que não necessariamente a gente dizer que esse eu não tem espaço, de que essa pessoa não tem uma individualidade respeitada. Por isso que eu acho tão difícil psicanálise, que a gente tem que tomar tanto cuidado, porque se você supõe que, então, não tem isso, às vezes você vai deixar de escutar outras coisas que seriam necessárias. Acho que faz muito sentido o que você está dizendo, mas não acho que dá para generalizar. Então, se todas as famílias, né, todas as pessoas ali na casa, sei lá, não sei quantas pessoas eram, mas tem 5 membros nessa família, todos eles têm, em alguma medida, a Dana que sofrendo, né? Todos eles, em alguma medida, têm uma invasão. Me parece que falta um limite, onde começa um e termina o outro. Mas dizer isso com propriedade só na escuta ali no 1 a 1. Mas eu entendo completamente o que você disse, faria sentido se fosse comigo, mas não sei se faz sempre esse sentido pensando no outro. Teria que escutar mesmo. Beleza? Faz sentido para pensar assim? Não faz, até porque não tem um consenso geral do que é higiene, né? Se a gente for para a Europa, eles nem escovam o dente todos os dias, então... Eu acho um horror a pessoa não tomar banho. Gente, eu acho tenebroso uma pessoa não tomar banho. Mas e agora? Tem gente que não toma, né? Tem gente que não gosta. Até, inclusive, tem vários estudos sobre isso, de que necessariamente a gente não precisaria tomar banho todos os dias. Pois Deus me livre não tomar pelo menos 2 banhos por dia. Deus me livre, pode estar o frio que for. Deitar na minha cama suja não vai rolar, entendeu? Depois que tu passou um dia trocando geles com os outros, com aquela roupa, né, que ainda que não esteja imunda, está suja sim. E a pessoa que usa 10 vezes a mesma roupa? Tem gente que acha ok, tem gente que não consegue. Então é aquilo, higiene é isso. O que é higiene para cada um? É igual a gente pensar em loucura e sanidade. O que é ser louco? O que é ser normal? A escova de dente talvez fosse unânime aqui a gente dizer que isso não é normal. Mas não é normal para quem? Por quê? Vai te falar aí. Oi, gente. Vocês falando aí sobre a questão na Europa, eu não sei. Assim, 2 pessoas que eu conheci, né, inclusive da faculdade, que viajaram para lá, falaram, né, que ficaram em hotel, o pessoal achava estranho, que eles falavam que queria tomar, agora não tem água, mas tipo assim, aí, inclusive, pagaram muito mais caro na época no hotel, disseram que era um hotel muito bom e tudo mais, lá, justamente porque tomavam mais banho, por ser brasileira, a gente tem essa cultura, assim, né, mais de tomar banho e tal. Só que eu não sei exatamente quantos graus faz na região ali da Europa, especificamente onde eles ficaram, que eles relataram essa questão de você sentir cheiro desagradável, né? Na verdade, não é nem cheiro, é odor, né? Por falta de banho de algumas pessoas, e por isso o pessoal fala tanto dos perfumes serem tão fortes, que é justamente para ver que anular um pouco esse odor. Mas eu viajei recentemente para o Chile para poder pegar neve, e o que acontece, gente? Chegou a fazer realmente abaixo de graus lá, tipo assim, de negativos, mas gente, quando a gente toma banho. Então. Tá enraizado da gente. Inclusive, lá a gente tinha um problema, porque lá o chuveiro é aquecido, tipo daquelas bombas que o pessoal. Eu não sei dizer ao certo nome, né? Mas vocês sabem como é que é. E aí, tipo assim, tinha água aquecida na torneira da cozinha em alguns lugares. Só que a gente tava em um grupo, né? Tipo, tava minha família, tipo, eu, marido e filha, mas estavam os casais, tudo em grupo da gente, de amigos. E aí, essa questão de tomar banho, filha, nos primeiros dias, o que aconteceu? Tinha hora que faltava água, não no sentido de água quente.
E o povo ia gelado mesmo que tomava rápido, mas ia, e depois a gente teve que organizar a questão de tempo, mais ou menos, que ficaria, e aqui descobriu que o quente mesmo, ele poderia, né, acabar antes, porque também estava usando na cozinha, para outros afazeres também, nesse sentido de casa, porque estava muito frio. Mas ninguém deixava tomar banho, não, todo mundo brasileiro que lute. Existem pesquisas que dizem, o Brasil está entre, não sei se é o primeiro, mas está entre os 5 países que as pessoas mais tomam banho. Mas é aquilo, aqui é muito calor, né? Tem isso também, acho que contribui o clima. Mas eu já viajei para fora e estava muito frio, e eu tomei banho todos os dias, assim, não abro mão do meu banho. Mas eles não estão errados de não tomarem banho todos os dias, né? Eles não sentem essa necessidade e tudo bem. Não é uma questão como a escova de dente, por exemplo, né? Não vai fazer um mal para a saúde se eu não tomar 2 banhos por dia. Pode falar, Dari. Eu fiquei pensando, quando você falou assim, tem até estudos, né, de que faz até melhor aí, né, não tomar banho. Tem uns estudos que falam a respeito dessas coisas de que talvez não tomar banho. E aí, o que eu pensei foi que, se a gente levar em conta desse jeito fechado o estudo, se a gente pensar em um analista francês, escutando a Bruna dizer assim, pelo menos 2 banhos todos os dias, ele poderia dizer assim, isso é sintoma? Sem levar em conta, porque é cientificamente provado que se você não tomar tantos banhos X dias, isso é melhor para a saúde. Ele poderia entrar no lugar de dizer, é um sintoma dela, né? Se a gente descolar da cultura e levar em conta especificamente o estudo sem o embasamento do que está em volta, né? Então, quando a gente pensar nessas outras culturas, ou mesmo no estudo, para a gente é muito claro, muito nítido. Escova de dente, não, gente, pelo amor de Deus. Tudo, não, escova com o dedo, mas não divide a escova de dente. Mas, né, tem algo aí para a gente levar em consideração em relação a tudo isso. É isso, não tem uma resposta certa, correta e irrefutável. É isso, porque tem que me escutar, tem que escutar a cultura, tem que escutar o restante da minha história, tem que me escutar de uma maneira mais ampla para entender, né? A Panta colocou aqui, poderia ser visto como obsessivo, né? E não é o caso, eu tenho outro caso, né? Assim, já posso adiantar para vocês, não sou. Eu sou outra coisa. Essa não é a minha estrutura, não é o meu problema. O banho é só porque eu amo mesmo. Eu adoro deitar, se acordar e tomar banho me deixa disposta. E tomar banho antes de dormir é aquela coisa de aconchego, eu gosto. Então não é um problema, mas poderia ser, né? E é importante a gente falar isso, porque de fato poderia ser. É por isso que, né, como a Pan trouxe, mas não ter cada um a sua escova, mas não tá faltando espaço e tal. Não sei, porque pode ser que sim, pode ser que não. Tomar os banhos X por dia, pode ser que seja de uma ordem, pode ser que não. Então, quando a gente escuta um sujeito, a gente precisa escutar várias coisas para que a gente componha ali o que é sintoma, o que aquele sintoma sustenta, né? De que maneira que aquele sintoma ocasionou. Talvez a gente pudesse pensar, discutir isso mais amplamente, poderia ler Totem e Tabu, poderia ler O Mal-Estar da Civilização, né? Dava para a gente fazer uma roda de conversa, passar o dia inteirinho discutindo sobre essas questões, porque é muito importante, não tem um consenso assim, é esse ponto. E aí a psicanálise, ela é tudo isso que ela é, justamente porque não tem ponto. As pesquisas científicas, às vezes, elas entram nesse lugar, né? É esse ponto. E não é na psicanálise, né? A não ser que sejam reticências. Porque é sempre aquilo que é possível de continuar, de olhar de outra forma, de talvez alguma outra informação, algo que faltou, da gente sempre ampliar o olhar, não tem algo fechado. Acho que todos os textos do Freud caminham nessa direção. Muitos textos mesmo, sei lá, não são todos, né, mas a grande maioria, ele sempre aponta algo nesse sentido, de eu cheguei até aqui, não quer dizer que esse seja o ponto final, não quer dizer que isso esteja terminado, né, sempre aberto a possibilidade de ele mesmo avançar naquilo, ou convidar outras pessoas que possam avançar. Até por isso que a teoria dele também se mantém, continua tão atual.
várias outras pessoas vieram destrinchando mais ainda o que ele escreveu e abrindo outras possibilidades, porque a psicanálise ela é muito de um lugar de movimento, né? Ela leva esse movimento. Então, quando a gente vai escutar um sujeito, precisa pensar nisso tudo e nesse lugar de movimentação. Pode falar, ele. Agora que eu reparei na hora, desculpa-me, é que eu lembrei, a gente falando sobre a questão, tanto Dali como o Paulo levantou sobre a questão de sintoma, eu lembrei de um paciente que até alguns anos que eu não, né, que ela não estava em terapia, mas ela tomava 14 banhos no dia. E aí veio entender no processo analítico, né, adveio de uma série de abusos. Começou inicialmente dentro do seio familiar, na infância, mas posteriormente, quando ela realmente conseguiu se livrar, entre aspas, assim, no sentido de romper, meio que um pouco esse vínculo mudando de cidade da família, já adulta, ela tem assim, ela já é bem mais de idade, né? Mas ela começou a namorar uma pessoa, já por ter passado por esse trauma, não teve envolvimentos mais novos, e já ali, né, seus 40 anos, podemos dizer assim, que foi se envolver com uma pessoa, um senhor, e aí também, depois de um ano de relacionamento, acho que ela, né, não conseguia ter, ele acabou abusando dela, e também entrou numa série de abusos, já também, assim, já, né, mais, numa idade mais avançada, mas também no sentido, assim, nunca que tenha idade para isso acontecer, né, mas eu quero dizer no sentido, assim, passou quando nova, por muito tempo até início da adolescência, se afastou, infelizmente, na tentativa, né, de uma relação, acabou também entrando nessa questão de sofrer abusos por um bom tempo também. E a forma dela de se sentir limpa e um pouco pura desse abuso que ela passou eram os banhos. Aí você vê, tem essa especificidade, né? Tem uma história que sustenta esse ato de tomar 14 banhos por dia. Não é uma coisa de, eu tomo 2 banhos por dia porque é gostoso, porque... Não, tem algo aqui que traz de um sofrimento, tem uma implicação no dia a dia, como que você mantém as suas atividades diárias, né, 14 vezes por dia tomando banho. Toma um tempo, então, é pensar também no impacto que aquilo que o sujeito está dizendo, né, que ele às vezes está se queixando, tem na vida dele. Ó, hoje a gente não leu quase nada, né? Mas você viu que o pouco que leu... Lemos um pouquinho só, mas falamos um monte. Às vezes a gente lê mais, às vezes a gente conversa mais. Espero que de alguma forma tenha sido proveitoso, mesmo sem, né, uma leitura extensa que vale aí, porque é o objetivo sempre que a gente possa contribuir com a nossa clínica, tanto questão da leitura quanto das discussões. Às vezes eu fico preocupada, assim, ai meu Deus, né? A gente não leu tanto, será que não é legal e tal? Mas aí eu vou respondendo ao ritmo de vocês. Semana que vem, então, a gente lê mais, mas também, se aparecer discussões e vocês gostarem, eu estou sempre aberta a discutir, porque eu gosto, eu adoro falar, adoro pensar aí com vocês, mas eu vou respeitando o ritmo de cada um e das leituras também que a gente vai fazendo, que vai surgindo, tá bom? Obrigada, então, que vem, imagina, a gente volta na 284, e aí a gente lê esse primeiro parágrafo, quando olhamos para trás, tudo para fazer sentido, e aí continua a leitura, tá? Um beijo, obrigada pela presença, até semana que vem.